Hayat, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha. Eu vou dar indicações que, inclusive, eu mesma, como palestina também, eu li para me educar ainda mais. Então, acredito que um dos principais seria a Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Pappé, que ele é um historiador israelense, inclusive. Então, eu sempre gosto de mencionar isso, porque as pessoas falam, nossa, mas ele é israelense. Eu falo assim, ele é israelense, escreveu esse livro, teve que sair. Ele também tem, eu vou adicionar assim, ele tem os 10 mitos sobre Israel, que eu não cheguei a ler, porém eu vejo muitas pessoas falando bem. Então eu posso só indicar a Limpeza Étnica da Palestina que eu li. Edward Said, ele era também um autor palestino. Ele escreveu A Questão da Palestina, que foi um dos pontos chaves para o meu próprio conhecimento da minha própria causa. Porém, um dos livros dele que eu indico muito, muito, muito para as pessoas é o Orientalismo, que tinha passado na tela, porque o orientalismo ele é uma peça-chave para a gente entender o porquê que o Ocidente, em geral, tem essa narrativa sobre o Oriente, por que os povos orientais são vistos como os povos bárbaros, à margem da sociedade, por que nós somos vistos como selvagens, por que nós somos vistos como as pessoas que precisam de salvação, sendo que, em sua grande maioria, sempre que a gente tem um problema nós, povos orientais, eles são causados pelo Ocidente. Entendeu? Então é um livro assim, ó, sensacional, eu recomendo para todo mundo ler. Eu acho que tanto para a questão palestina, como para a questão do Oriente Médio, como para a questão até para entender um pouco mais da política norte-americana, eu acho que ele é sensacional, sensacional. E tem também um documentário na Netflix que se chama Born in Gaza. Eu acho que ele tem 1 hora e 10 minutos, alguma coisa assim. E ele tem é assim, para quem quer entender como é a vida em Gaza. E ele é um documentário bem cru, ele mostra muito a realidade. Tem que ter estômago para assistir, principalmente agora que a gente está vendo tudo isso. Eu acho que ter uma noção de que isso não está acontecendo só agora, que tem coisas que vem acontecendo já é fundamental. E para quem gosta também tem a Palestina do Joe Sacco, que foi uma maneira inovadora, as obras do Joe Sacco, de trazer o jornalismo em quadrinhos, no caso, que eu acho que é muito interessante até para leitura, para quem gosta, de uma maneira diferente, e mostra a vida sob ocupação, tanto na Cisjordânia, a gente fala de Gaza, e como os palestinos vivem sob a ocupação em geral. O filme Nascido em Gaza, ele está em qual plataforma? Na Netflix. Netflix. Tá bem. Mais alguma indicação que você queira fazer? De alguma No série? momento, acho que são essas. Okay, Michael, we will always finish this interview of 20 minutes of our program asking a book or a movie or a series that or ends you would like to present to our audience. So, what's the book you would present to our audience? Well, I would like to present Darkwater, and I would try and urge you, Geraldo, to actually see if you can get it translated into Portuguese. And this is a book that represents Du Bois at his most interesting and most radical, 1920, when he is basically distanced himself from his attempt to convince whites that blacks are human beings. He's given up. And in this book, he argues instead that he's now talking to African Americans. He says to African Americans, you know, those whites that don't believe we are human, they are themselves inhuman. Not only because of the way they treat African Americans, but the way they treat one another. And he is there referring to the ways in which the brutality of World War I. And there are many other wonderful, there's 10, 15 page chapters and a magnificent imagination of how the world could be and the challenges to those imaginations. So that's my book. Great. And your movie? My movie. Well, I love Pontecorva's Battle for Algiers. It's one of the most it is from my point of view, the most extraordinary
film. Pontecorvo manages to understand the anti-colonial struggles in Algiers in 1957-58, from the standpoint both of the colonized and the colonizer, and the way that they interact with one another. It for me sort of captures the nature of colonialism and anti-colonialism in a sort of remarkable way, in ways in which the contemporary literature on anti-colonialism, decolonialism, post-colonialism really don't grapple with the sorts of issues that are at the heart of the struggles between the colonizer and the colonized. And this Battle of Algiers has been used in the State Department in the United States as a sort of a lesson on how to deal with, quote, terrorism, because the story unfolds as how the French colonizers managed to demobilize the anti-colonial struggles in Algeria. Yeah. A Batalha da Argélia. Sorry? I'm saying the name of the movie in Portuguese. Just that. And your series. What's the series you are following? Yeah, well, I don't watch many series, but there was one that really captured my imagination. It's called A French Village. Another stunning portrait, French film, a stunning portrait of the occupation of France by the Germans in Second World War. It was spellbinding, and and sort of brought home the divisions within France, the divisions within the German occupiers, and the relationship between the two. I suppose I never thought about it. There are sort of parallels with Battle of Algiers too, the occupiers and the occupied. But yes, I recommend it. I have no idea whether it's available here in Brazil, but I'm sure you're very good at sort of figuring out how to pirate a television series in Brazil, so I recommend it. Professor, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro eu gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Tudo bem, muito obrigado por essa pergunta. Sim, agora, sobre o livro, eu escolhi, na verdade, mais do que um livro, Breno, eu escolhi 2 capítulos de um livro. Tá? O livro, bom, muita gente diz que, segundo Freud, né, seria o melhor romance jamais escrito. Então, o Irmãos Karamazov, né? Mas no Irmãos Karamazov tem 2 capítulos que eu assim, adoro simplesmente. São, sei lá, quase que minha oração diária, sabe? Um deles se chama A Revolta. E ele são 2 irmãos conversando, e o Ivan, a partir do que ele via sobre as crianças e o sofrimento das crianças na Rússia, o castigo corporal, né, a morte das crianças, ele coloca uma pergunta para o irmão muito religioso dele, o Alyosha, e ele diz: olha, se você pudesse construir a felicidade humana na Terra ao custo do sofrimento de uma única criança, você faria isso ou não? E eu acho que essa pergunta é fundamental entre todas, sabe? Se alguém quiser se preocupar com justiça, né, pode fazer essa pergunta. Para mim, então é bom ler esse capítulo. O outro capítulo é o que vem logo em seguida, se chama A Parábola do Grande Inquisidor. E o Ivan continua falando com o irmão e propõe para ele uma parábola de que Cristo voltaria à Terra em Sevilha justamente no momento da Inquisição espanhola, né? E aí ele vai ser preso pelo grande inquisidor, o Cristo, que começa a fazer seus milagres lá, sabe, exatamente como fez da primeira vez.
e que as pessoas reconhecem como sendo o Cristo, tá? O grande inquisidor chega e leva o Cristo para a prisão, manda prender o Cristo e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ou seja, percebam, as pessoas souberam que aquele era o Cristo que tinha voltado, tá? Mas eles tinham visto o grande inquisidor queimar 100 pessoas no dia anterior. Então elas dizem: não, eu não vou enfrentar o grande inquisidor, sabe? Deixa ele prender o Cristo e fazer o que ele quiser, sabe? Só que aí o inquisidor desafia o Cristo e diz para ele: você achou realmente que os homens queriam este peso que você colocou nas costas deles? Porque você queria que os homens te seguissem livremente. E o homem detesta a liberdade, certo? É um peso grande demais para o homem a liberdade. Nós, a igreja, né, tiramos do homem esse peso e agora você voltou para atrapalhar o nosso trabalho, certo? Então, quando a gente fala de censura e de um mundo que quer nos dizer o que a gente deve pensar, sabe? Eu lembro dessa ideia de que a liberdade pesa demais, entendeu? Então é melhor, talvez, né, deixar que alguém nos diga o que a gente tem que pensar, sabe? Por isso a minha dupla escolha dos irmãos Karamazov. O filme chama em português, não sei porquê, chama Mera Coincidência, mas em inglês ele chamava Wag the Dog, sabe? E há uma situação que, em princípio, parece absurda, né? Porque o Robert De Niro, que é um agente de inteligência americano a serviço do presidente, o presidente está em campanha para reeleição e ele está indo muito mal na campanha. Então, esse cara aí, o agente de segurança, vai inventar uma estratégia. E ele diz: vamos inventar uma guerra, sabe? Vamos inventar uma guerra. Só que, vamos procurar um produtor de filme de Hollywood, fazer a guerra, fazer a música, a trilha sonora da guerra, colocar a mocinha escapando nos escombros com um gatinho branco e tal. E, com isso, o presidente ganha a guerra, né? Certo? Ele ganha a guerra, não, ele ganha a eleição por conta da falsa guerra que... Aí você fala: bom, mas isso só era possível quando não tinha internet, né? Mas, pelo jeito, é possível mesmo quando tem internet, sabe? Porque as pessoas inventam para a gente guerras que não são exatamente as que estão acontecendo no terreno. Contam para a gente histórias, fazem a trilha sonora, colocam as mensagens, colocam as imagens que a gente precisa ver para a gente ficar emocionado do jeito certo, sabe? Então, por isso o filme. Guilherme, a gente sempre termina aqui pedindo indicação de livro e filme para os nossos entrevistados. Então, o que você sugere para a gente? Pois é. O livro é esse que eu mostrei, né? Que apareceu aí no início. Quer dizer, esse é uma chamado Pensamento Nacional Desenvolvimentista, organizado por Nilson Araújo de Souza e Rosanita Campos. É publicado pela Fundação Maurício Grabosch, de data de 2021, e conta a história da formação desse sentimento político da sociedade brasileira, né, para um projeto nacional de desenvolvimento autônomo e fundamental para a nossa soberania, né? A música, eu sempre já tive uma outra entrevista com a Opera Mundi e também citei a mesma música. É a Rosa, é uma valsa de Pixinguinha, não é mesmo? Datada de 1917 e que teve a letra, que é maravilhosa, né? Escrita por um mecânico de automóveis, imagina, né? E que daqui do Rio, no bairro de Ramos, aqui do Rio de Janeiro, e que só produziu aquilo. Essa foi a única produção desse mecânico, né? uma obra-prima, né? E o Jô Soares dizia que os acordes do Pixinguinha nessa música, eles nem VAR, nem
Bach seria capaz de enfrentar isso, né? Então, é uma obra-prima e de uma beleza incomensurável, né? A letra, né? Eu até contei que a letra é uma ode à beleza feminina, né? E que o Nelson Gonçalves, que foi o grande divulgador dessa música, né? Como cantor, ele não, a voz masculina é incapaz de transmitir, de traduzir a beleza, a sensibilidade dessa letra, né? E aí ela é uma ode à beleza feminina, então só pode ser cantado por uma voz feminina também, e foi a Marisa Monte, né, que canta maravilhosamente essa música, né? E como filme, série, é uma série da Netflix, produzida por um camarada, ele acho que é um jornalista, tá, americano, e que ele disse como chegar aos 100 anos. E ele identificou, ele identificou mundo afora zonas azuis. Ele pesquisou e viu onde é que regiões, aldeias, cidades, né, as suas populações tinham grande participação de idosos, né? E visitou. Então, ele mostra que uma das principais fatores da longevidade é o contato com a natureza, é o contato com hábitos simples, é a valorização das coisas simples na vida que efetivamente têm um valor, não é mesmo? Então, é uma série que eu recomendo. Eu assisti porque eu tenho 82 anos de idade, então é bom assistir, né? Mas, de qualquer forma, é muito bonita, que são histórias humanas, histórias, né, do ser humano mesmo, né? Ao enfrentar a derradeira fase de sua vida. Recomendo.